Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial, que eu espero que seja bastante compartilhado, porque ele tem o propósito de ajudar a desmascarar uma enorme fraude, uma gigantesca farsa que está em curso aqui no nosso país, com espalhamento pelas redes sociais de um suposto documentário feito por essa gente da extrema-direita aqui no nosso país, que visa mais uma vez atacar a nossa democracia. Desacreditar o poder judiciário, fazendo com que as pessoas que assistem esse tipo de material, entre aspas, tenham a ideia que o Brasil vive uma ditadura do judiciário que condena inocentes. Eles só não explicam que muitas dessas pessoas que tiveram as suas vidas totalmente destruídas estão nessas condições porque acreditaram justamente nesses protagonistas desses documentários, nesses indivíduos que agora posam de pessoas absolutamente defensoras, vejam só, da justiça. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões. Temos aqui provas que desmascaram tudo isso que foi colocado nesse documentário, que eles ficam se ufanando de ser um documentário revelador dessas supostas injustiças. Então vou colocar aqui alguns trechos e vou comentar na sequência aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. 2023, tudo que eles não querem que você saiba. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024, você vai conhecer a história do senhor Jorginho Cardoso Azevedo e toda a face oculta das prisões, das condenações desproporcionais e mentiras espalhadas como verdade pela grande... Então, ele diz aqui que nós vamos conhecer todas as verdades, né? Ou toda a verdade. Só que eu vou trazer mais algumas verdades que desmentem as supostas verdades que eles estão dizendo aqui. Vamos lá. Primeiro, esse tom dramático aí, colocando que tem uma pessoa que se deu muito mal, né? A gente tem a ideia que é um injustiçado aí, que vai ser o protagonista da história. Hoje, preso pela esperança. Imagino que você está casado há mais de 40 anos. Nunca passou um Natal sequer longe da família. O quinto, entre 10 irmãos, desde novo. Bom, aí é o seguinte, aí é a parte emotiva, né, do vídeo, né? Eles vão botando aqui o senhor Jorginho, né, o senhor Jorginho, que foi um agricultor, uma pessoa que teve problema na coluna, fez cirurgia, é uma pessoa, um pacato cidadão, um brasileiro, pai de família, é um homem de bem, né? O protótipo do homem de bem. E que agora foi condenado, né, está preso por coisas que ele não fez, que ele não tem a menor ideia, né? O que será que aconteceu com ele, né? Mais um trechinho aqui desse suposto documentário, né? Vamos lá. Isso é sempre interessante. Será que sentir essa dor, não somente a dor da prisão, mas a dor da falta da dignidade, do sofrimento, da exaustão física e mental, não seria pesado demais? Pior, a dor da ausência é gritante. O vazio dentro de... Quer dizer, é uma emoção, né? Todo mundo que é preso causa um dano muito grande para a família. A família, pô, não quer que tenha um ente querido, né, numa penitenciária. Bom. De casa, os filhos, os netos, sob olhares atentos o procuram. Nada encontram. A justiça diz que encontrou, mas se ela, cega pela parcialidade, voltou a enxergar muito mal. A justiça o prendeu para fazer justiça, mas acredite, há injustiça na justiça. O Jorginho representa um bode expiatório por uma decisão política, por um voto, por uma esperança. Bom, aí é o seguinte, então quer dizer, uma vítima, né, total, e aqui nesse frame aqui, eles colocaram a seguinte imagem com o texto embaixo. A única fundamentação que o ministro utilizou para a condenação de Jorginho, pasmem, foi de que ele estava acampado no QG do dia 7 de janeiro de 2023. Vamos seguir aqui. Bom, isso é uma mentira absoluta porque, gente, eu tive o trabalho de ler todo o processo do senhor Jorginho e a condenação, a motivação da condenação. E não há em nenhum momento da peça, né, alguma menção que ele estava acampado no dia 7 de janeiro. Muito pelo contrário, a gente vai ver na sequência aqui. Mas as provas periciais da geolocalização do celular mostram que ele chegou em Brasília somente no dia 8 do 1 e que no dia 7 ele estava em Presidente Prudente, mas em nenhum momento se disse que ele estava acampado, né? Bom, e aí tem algumas coisas, né? Em primeiro lugar aqui, o seu Jorginho,
que é apresentado como esse patriota, esse homem de bem, né? A gente vê que tem algumas coisas que não são bem assim, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, se ele teve algum tipo de envolvimento judicial, policial, né? A gente faz uma busca aqui, a gente encontra 30 processos onde o seu Jorginho esteve envolvido. 9 desses processos, ele figurou como réu numa ação de cessão de direitos, numa que envolve pagamento, numa outra que há uma condenação de pena restritiva de direitos, de crime de ameaça, num outro de um inadimplemento de alguma obrigação, num outro processo, num cheque, provavelmente um cheque sem fundo, em outra condenação por crime contra meio ambiente, depois mais uma ação que ele figura como réu por uma indenização por dano material e uma 9ª ação com uma pena novamente restritiva de direitos. Então, esse seu Jorginho, ele era, acima de tudo, uma pessoa muito azarada, né? Porque com essa vida, um homem meio adoentado, e ainda se mete a acreditar em Bolsonaro e seu Nicolas Ferreira, gente, aqui no nosso portal, quantas vezes a gente disse que essas pessoas que estavam acreditando como membros de uma seita, nessas figuras, que eles iriam se dar mal e que os principais responsáveis iriam virar as costas. No caso, estão fazendo documentário, né? Então, se bobear, ganhando, como eu disse para vocês, um dinheirinho em cima do senhor Jorginho. A própria advogada do senhor Jorginho diz o seguinte: ele não participou do acampamento nem da suposta invasão à sede dos 3 poderes. Pontua a advogada, ao citar que o homem também é acusado de financiar os atos, porque o ônibus que ele viajou foi alugado em seu nome. Então a polícia, quando foi ver os ônibus ali, foi ver quem tinha contratado, apareceu o nome do seu Jorginho, ou seja, muito azarado, né? As pessoas dividiram todos os gastos e ele repassou a empresa de ônibus, explica a advogada, ao citar que o idoso está na prisão há quase 11 meses, possui graves problemas de saúde e precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico urgente. Bom, algumas informações aqui adicionais, né? Pegando aqui o processo, o ministro Alexandre de Moraes, ele é sempre mostrado por essa gente como o maior algoz, né? Só que a ação foi julgada por ele, mas teve como ministro revisor o Nunes Marques, bolsonarista, que corroborou tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu. E mais do que isso, né? Quem propôs a ação penal foi a equipe do senhor Augusto Aras, um bolsonarista raiz. Então, nada aconteceu ao acaso. O senhor Jorginho, ele, como eu disse para vocês, é um homem com muitos azares ou faltas de sorte na sua vida, né? Para piorar a situação dele, o senhor Paulo Gonet, que agora entrou no lugar do senhor Augusto Aras, confirmou também a condenação, ou o pedido de condenação do seu Jorginho. A notícia é: PGR confirma a detenção do condenado pelo ataque do dia 8 de janeiro. E está aqui, o senhor Paulo Gonet, que, enfim, está com a mão pesada, não está aliviando a criatura, não. Agora, tem umas situações aqui nesse documentário que eu vou comentar com vocês aqui na sequência. Vamos lá. Até hoje não existem laudos que comprovem quaisquer participações. Não há imagens, não há nada vindo da perícia. Não há espaço para ouvir, só condenar. Não há imagens, não há provas, não é nada. É isso que está no documentário, né? Puxa vida, seu Jorginho, o senhor é muito azarado. O senhor estava na sua casa, no Paraná, foi fazer um passeio lá no Congresso Nacional e foi preso, está sendo acusado sem provas. Só que quando a gente lê todo o processo, a gente vê algumas situações como essa aqui. Uma foto muito singela do senhor Jorginho na rampa, com a bandeira do Brasil, com outros patriotas, né? Até aí, o advogado podia dizer, olha, ele estava ali, passou, pegaram ele na rampa, né? Mas aí tem uma outra foto, né, que ele publicou no seu telefone celular, ele provavelmente aqui dentro de uma sala de segurança do Palácio do Planalto, porque tem vários monitores aqui, como vocês podem ver, ó, tem vários monitores aqui, e ele parece ter aberto, inclusive, a geladeira do servidor aqui, e ter pegado ali uma garrafinha de água, tem 2 maçãs ali comidas, né? E, enfim, não é uma pessoa que parece que estava longe
do quebra-quebra não, né? E aí, quando a gente examina mais algumas situações, a Polícia Federal, quando fez a dissecação do telefone celular dele, encontrou o seguinte: o réu, em áudios, afirmou que tinha resolvido não mais esperar o QG, o pessoal do QG, né? Que os golpistas iriam tomar pacificamente para depois realizar o ataque. Bem como não tinha pretensão de sair de dentro dos prédios públicos, em como teria exaltado a invasão com os seguintes dizeres: estamos invadindo o STF agora. Mesmo após a retomada do Planalto pela tropa de choque, em vídeo gravado juntamente com outros golpistas, clamou para que as Forças Armadas nos salvem. Além disso, relativamente ao réu, existe notícia que ele foi um dos financiadores dos atos golpistas, conforme divulgado na imprensa, com o seu desembolso pessoal da ordem de R$28 mil. Essa foi a notícia que foi colocada pelos meios de imprensa, mas foi objeto também de uma investigação da Polícia do Distrito Federal, que, verificando quem foram os patrocinadores desses ônibus, chegou até a autoria do senhor Jorginho, né? Mas vamos pegar aqui mais um trecho desse suposto documentário. Seu Jorginho se alheia na hora do tumulto e recebe como abrigo uma prisão, um peso, o de ser condenado como terrorista. Seu ministro Alexandre de Moraes usa no voto reportagem do jornal Metrópolis para dizer que o senhor Jorginho havia pago 28 mil. Então, eles colocam também no documentário, eles induzem as pessoas a acreditarem que o ministro Alexandre de Moraes condenou o seu Jorginho, o azarado, porque viu uma matéria no jornal Metrópolis, o que é totalmente mentirosa essa afirmação. Reais por um ônibus, mas a Polícia Federal nunca chegou nessa conclusão. E não há nenhuma prova no processo, a não ser uma matéria de jornal trazida pelo próprio julgador. A mídia divulga que o seu Jorginho foi apreendido com itens utilizados para crimes multitudinários. Porém, o material não estava nas mãos dele. Como então ser condenado pelas ações de uma outra pessoa? Como então ser julgado pelo que não é? Esse é um problema que os golpistas todos enfrentaram, porque, gente, essa tese aí poderia ser utilizada lá pelo senhor Nicolas, pela equipe, né? Para, por exemplo, defender algumas dessas pessoas que estavam nessa cena aqui, ó, da invasão dos criminosos lá no Equador, no estúdio de televisão. Porque tem alguns ali que estão com a arma na mão, mas tem outros que não estão, né? O cidadão que está ali no fundo, por exemplo, ele poderia dizer assim, ó, eu sou o seu Jorginho, eu estou aqui dentro, mas eu não estou fazendo nada, quem está com a arma é o outro, eu estou longe dessa história aqui, né? Gente, quando se pega uma turba que está no mesmo propósito, não importa se tem um que está com uma arma grande na mão, se tem outro que está com a faca na outra, se outro só está fazendo a presença, todo mundo está em concurso para a prática do crime. Todo mundo está junto e misturado, como a gente diz assim, na linguagem bem popular, né? Então, quando a polícia chega, não tem como especificar a conduta de todos que estavam ali nesse estúdio, os que são apreendidos numa boca de fumo, os que são apreendidos numa extorsão mediante sequestro. É isso que se diz do crime multitudinário, muitas pessoas agindo, muitas ações ao mesmo tempo. Então, gente, essa construção que essa gente está fazendo é uma construção absolutamente fraudulenta. Eles querem mais uma vez desacreditar o sistema jurídico aqui no nosso país, só que isso não vai adiantar absolutamente nada. As condenações vão seguir o seu mesmo curso e o máximo que vai acontecer é alguns ainda acreditarem que estão sendo condenados injustamente. O seu Jorginho, provavelmente os familiares dele, devem ser umas dessas pessoas, né? Olha, como é que seu Jorginho, esse homem tão pacato, foi parar lá dentro do Congresso Nacional, nessa fotografia aqui, sentado numa mesa. Como é que isso foi? Quem é que foi que colocou o seu Jorginho ali dentro? Eu sei quem colocou, gente. Quem colocou foram essas criaturas aqui. O seu Jorginho foi porque ele acreditou nessas duas criaturas e em tantos outros que disseram que os patriotas, né, sabiam o que iriam fazer, o que deveriam fazer, né? Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado luzes sobre essa farsa e espero que você tenha gostado e que você, que ainda não é inscrito no nosso portal, se inscreva e venha participar aqui das nossas atividades, tá legal? Um grande abraço e a gente volta em outro encontro. Tchau!